roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. Quero vê-la cantar. São 5 elementos apunhalando o coração. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Me chama que eu vou. O que acontece quando a fama chega rápido demais, e a imagem passa a ser tão importante quanto a música? A história de Sidney Magal começa com um artista carismático, dono de uma presença de palco que chamava atenção imediata. O público se encantava com o visual, com as coreografias e com o jeito intenso de cantar. Em pouco tempo, ele se torna um dos maiores nomes populares do país, com músicas tocando sem parar no rádio e programas de televisão disputando sua presença. Tudo parecia crescimento, agenda cheia, shows lotados e uma imagem construída para representar virilidade e sedução. Mas essa mesma imagem também se transforma em uma armadilha, porque o público passa a esperar sempre o mesmo personagem. A indústria reforça esse papel, os figurinos, o estilo, a postura no palco, tudo precisava seguir um padrão que dava resultado. Sidney já não era visto apenas como cantor, mas como um símbolo, uma marca. E isso começava a limitar suas escolhas, o que podia gravar, como podia se apresentar, e até que tipo de mudança artística era permitido tentar. Enquanto os fãs viam sucesso, por trás havia cansaço, pressão constante e pouco espaço para errar. A carreira estava no topo, mas o controle já não era totalmente dele. E quando um artista deixa de comandar o próprio caminho, o risco de queda começa a se formar em silêncio. Com o passar dos anos, o gosto do público começa a mudar. Novos estilos surgem, novos artistas ocupam espaço, e a música popular entra em outra fase. A imagem que antes atraía multidões, agora passa a ser vista por alguns como exagerada, e até fora de moda. As críticas começam a aparecer, primeiro de forma tímida, depois com mais força. Alguns programas reduzem os convites, as rádios diminuem a execução das músicas novas, e os lançamentos já não recebem a mesma atenção. Sidney sente que algo está mudando, mesmo continuando a fazer shows, mesmo mantendo fãs fiéis. Mas a indústria passa a apostar em outras apostas, outros rostos, outros sons. Tentativas de renovação acontecem, mudanças no repertório, ajustes no visual, busca por novos caminhos artísticos. Mas nem sempre essas tentativas funcionam, porque o público ainda o via preso à imagem antiga. Isso gera frustração, sensação de esforço sem retorno, e a impressão de que as portas estavam se fechando. Mesmo com talento, mesmo com experiência, o espaço diminuía. A carreira que antes parecia imparável, agora precisava lutar para manter visibilidade. E quando o artista percebe que já não dita o ritmo, o impacto emocional começa a pesar mais do que a própria agenda. Era o início de um período de instabilidade, que mudaria profundamente sua relação com a fama. Com menos espaço nas grandes emissoras, Sidney começa a repensar o próprio caminho. Continuar insistindo na mesma fórmula, ou aceitar que aquela fase já não voltaria do mesmo jeito. Algumas propostas passam a não existir mais, outras aparecem com menos estrutura e menos visibilidade. A rotina muda, menos televisão, menos lançamentos com grande divulgação e mais dependência de shows regionais. Essa transição não é simples, porque o artista que viveu o auge sente com mais força cada redução de espaço. Sidney precisava decidir se aceitava esse novo lugar, ou se tentava se afastar para se preservar emocionalmente. Em alguns momentos, ele escolhe diminuir a exposição, aparecer menos e priorizar apresentações mais pontuais. Isso ajuda a aliviar a pressão, mas também contribui para o afastamento da grande mídia. Com menos presença na televisão, o público mais jovem passa a não reconhecer seu nome, e a memória afetiva fica restrita a quem viveu os anos de sucesso. A sensação de esquecimento começa a incomodar, mesmo com plateias ainda lotadas em muitos shows. Porque fama não é apenas aplauso, é também visibilidade constante. E quando ela diminui, o impacto psicológico é inevitável. Sidney precisava lidar com a ideia de que a carreira havia mudado de patamar, mesmo sem ter perdido o amor pela música. E essa aceitação não acontece sem dor. Com menos espaço na mídia, Sidney passa por períodos de silêncio profissional. Não por falta de vontade de cantar, mas por falta de oportunidades compatíveis com sua história. Alguns projetos não saem do papel, outros não recebem apoio suficiente para chegar ao público. A sensação era de estar sempre tentando, mas sem conseguir recuperar o mesmo alcance de antes. Isso gera frustração, questionamentos e um cansaço que não aparece no palco. Por fora, o artista seguia sorrindo, cumprindo compromissos, mantendo a imagem confiante. Por dentro, havia incerteza sobre o futuro e medo de ser lembrado apenas pelo passado.
Sidney tenta se reinventar, busca novos formatos de show, participa de projetos especiais e aceita convites que antes talvez recusasse. Não era mais o tempo das grandes campanhas promocionais, mas era o tempo de resistência. Mesmo assim, cada retorno era acompanhado de expectativa e também de receio de não ser mais relevante. A indústria raramente oferece segunda chance no mesmo nível, e isso pesa na autoestima de quem já viveu o topo. Sidney precisava aprender a conviver com uma carreira diferente, sem perder a dignidade, sem abandonar a música. Era um período de adaptação, em que continuar era um ato de coragem. Com o passar do tempo, a vida começa a cobrar também no corpo. Sidney passa por momentos em que a saúde exige mais atenção, e o ritmo de trabalho precisa ser repensado. A ideia de estar sempre disponível, sempre em movimento, já não era mais possível. Isso obriga a novas escolhas, shows em menor quantidade, agenda mais controlada e mais tempo para recuperação. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de reconstruir a própria imagem, não mais como símbolo de um personagem fixo, mas como artista maduro. Sidney passa a valorizar mais a história que construiu, e menos a pressão de competir com novos nomes. Alguns projetos especiais ajudam nesse processo: participações em programas, homenagens e convites que reconhecem sua importância na música popular. Esses momentos trazem um tipo diferente de reconhecimento, mais ligado à memória, e menos à moda do momento. A carreira já não é mais sobre estar no topo das paradas, mas sobre permanecer presente na lembrança do público. Mesmo assim, a sensação de ter vivido uma queda ainda existe, porque quem experimenta o auge sempre sente a diferença quando o ritmo muda. Sidney aprende a lidar com isso aos poucos, aceitando os limites e valorizando cada oportunidade de continuar cantando. Era um novo capítulo, menos acelerado, mas ainda cheio de significado. Com o tempo, a história de Sidney Magal passa a ser vista com mais respeito do que julgamento. O personagem extravagante, o estilo marcante e as escolhas artísticas começam a ser entendidos como parte de uma época. Mesmo com a queda de visibilidade, seu nome continua ligado a um período importante da música popular brasileira, e a lembrança dos grandes sucessos permanece viva. Para muitos fãs, ele representa memória afetiva, momentos de juventude e canções que atravessaram gerações. A trajetória de altos e baixos mostra como a fama pode ser intensa, mas também passageira. Mostra que nem sempre a queda vem de um único erro, às vezes vem da soma de mudanças de mercado, de escolhas difíceis e de uma imagem que se torna difícil de reinventar. Sidney não desapareceu, ele apenas precisou aprender a caminhar fora do centro dos holofotes. E seguir cantando, mesmo quando o barulho da mídia já não era o mesmo. Hoje, sua história inspira quem entende que o sucesso não é uma linha reta, e que resistir também é uma forma de vitória. Porque continuar, mesmo depois da queda, também exige coragem. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.